Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisco, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional às terças-feiras, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Comprar ou Vender, onde eu peço para o pessoal da análise fazer avaliação de duas empresas, duas ações, tanto com uma visão mais de médio prazo quanto uma visão mais de longo prazo. Já deixo o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E não esqueçam, né, pessoal, de aproveitar a nossa promoção aí que finaliza no final de semana, a Independência, lembrando que a Capitalismo vai se manter aí uma casa de análise 100% independente. Utilizando esse cupom, vocês têm 30% de desconto à vista nos nossos produtos pagando no boleto ou 20% pagando em até 12 vezes no cartão. Vou deixar para vocês o nosso canal do Telegram. E quando eu falar de longo prazo, tá, pessoal, eu vou falar de análise fundamentalista. Nós temos algumas carteiras aqui de análise fundamentalista, todas com bons desempenhos ao longo do tempo. Carteira micro, small cap, stop crescimento, dividendos. As carteiras Thiago Prux, né, de longo prazo, que tem uma pegada mais global, né, uma carteira que tem ações brasileiras, ações internacionais, e todas elas com desempenho bem acima do S&P, do Ibovespa, enfim, ao longo dos anos. E quando eu falar de médio prazo, vou falar da nossa estratégia do rastreador de tendências, que aqui são operações aí de 3 a 6 meses, tá? O nosso carro-chefe aí quando a gente fala nesse tipo de operação. Então hoje a primeira empresa só ficou um pouquinho em cima ali, é a Sanepar, né? A Sanepar é uma empresa fantástica, tá, pessoal? É uma das melhores empresas, se não a melhor companhia de saneamento do Brasil. Ela é controlada, claro, aí pelo governo do Paraná, e a gente já acompanha a Sanepar há alguns anos, né? Porque antes nós tínhamos uma recomendação na Copel, e aquilo ali acabou levando o pessoal da análise também a acompanhar a Sanepar. O que é bacana, pessoal, desse segmento? Primeiro, é uma empresa então que tem uma excelência muito grande, é uma empresa que tem uma situação financeira bastante confortável, até porque é uma companhia que tem uma receita bastante previsível, já que o setor é bastante perene, além de ser uma boa pagadora de dividendos, né? Claro que nós tivemos uma série de fatores negativos pressionando as ações da Sanepar aí nos últimos anos, né? O estado do Paraná já vivia uma crise hídrica quando se começou a se cogitar a possibilidade de uma crise hídrica nacional, né? A crise, claro, impactou nos resultados da Sanepar. Nós tivemos aquela atrapalhada da agência reguladora do Paraná, né, a AGEPAR, que acabou autorizando, né, um reajuste tarifário bem menor aí do que a gente esperava, inclusive do que o mercado esperava, né? E isso tudo acabou impactando, claro, o preço das ações aí no curto prazo e em menor grau os resultados da empresa também. Porque por mais crise que a Sanepar tenha passado, né, a gente percebe aqui que os resultados são bastante satisfatórios, né? Então, mesmo com essa crise não podendo fazer esses reajustes maiores, quando a gente pega o terceiro trimestre desse ano em relação ao terceiro trimestre de 2020, né, isso aqui 2021 com 2020, a receita subiu 13,3%, o lucro líquido disparou 62%. Então isso mostra, sim, né, que é uma empresa bastante resiliente, uma empresa bastante lucrativa, e hoje é um ativo barato, né? Tanto quando a gente pega os múltiplos aí de mercado, como PL, PVP, ou faz uma projeção dos resultados da companhia, é um ativo barato. Eu já comentei aqui algumas vezes, né, pessoal, que quando nós montamos a estratégia de dividendos da Capitalismo em 2017, a gente cogitou, claro, colocar ativos de saneamento nessa estratégia, e nada impede que no futuro o pessoal da análise não vá colocar, mas a gente enxergava naquele momento o setor elétrico bem mais redondinho do que o setor de saneamento, né? E como não tinha passado nada sobre o marco do saneamento, nós preferimos as empresas do setor elétrico. Acabou, claro, sendo uma decisão muito acertada, já que as ações do setor elétrico subiram bem mais do que as empresas de saneamento, tá? Porém, a gente não teria problema nenhum de ter a Sanepar na carteira, para quem gosta da companhia, claro, está num preço bastante atrativo. Outra questão que esses dias eu até fiz um vídeo e eu comentei sobre a questão do marco do saneamento, e teve um comentário perguntando, poxa, mas o que tem de ruim o marco de saneamento para a Sanepar? Na verdade, não tem nada de ruim, né? A questão é que as empresas que têm ações na Bolsa não aproveitaram nada até agora, né? A gente vê as empresas do setor elétrico muito mais focadas em crescimento, diversificação de receita, vamos para transmissão, vamos energia eólica, né? E as empresas
estatais, né, a Copasa, a Sanepar e a Sabesp, até agora não aproveitaram nada dessa questão dos novos leilões, até porque as empresas estão com problema, né, com essas questões principalmente tarifárias. Tá? Então a gente enxerga, né, que esse seria o lado negativo. O marco não é ruim, ao contrário, ele é positivo, só que essas empresas aqui, infelizmente, não estão aproveitando e, ao que tudo indica, nem devem aproveitar, né? A participação foi bastante reduzida nos leilões aí que nós vimos até agora, tá? Apesar, claro, de ser um negócio bastante resiliente aí pensando no longo prazo, tá? Então, assim, no segmento de utilidades públicas, nada contra a Sanepar, mas a gente continua preferindo as empresas do setor elétrico, né? E elétrico, quando a gente fala, é energia, né? Não é só eletricidade. A gente pega o setor de gás também, que é bastante interessante nessa parte de utilidades públicas. E com essa baixa recente aí das ações internacionais, tiveram algumas empresas desses segmentos de gás, elétrico, algumas empresas que a gente já estava de olho que acabam ficando ainda mais interessantes. Então, nesse momento, dificilmente o pessoal da análise recomendaria a Sanepar para o longo prazo, mesmo, claro, como eu falei, o ativo estando bastante barato. Para a nossa estratégia de médio prazo, pessoal, a gente já fez algumas operações na Sanepar, eu acho que foram 2 operações desde 2017, acho que a última foi em 2020 ou no início do ano passado, né? E a Sanepar, inclusive acho que a gente saiu ali na casa dos 24, 25 reais, e a Sanepar entrou numa tendência de baixa. Ela, desde aqui, se a gente considerar de fevereiro de 2020 até o início do ano ali, isso aqui, dia 10/1, as ações caíram 50%. É bastante coisa, levando em conta a resiliência do setor. A ação conseguiu voltar aqui a operar na casa dos R$18, e ela tem tudo aqui para romper, né, esse movimento lateral que ela está desde junho do ano passado, rompendo também aqui esse canal de baixa. Então é um momento interessante sim para quem olha a Sanepar no médio prazo. Aí possivelmente a gente tenha na quinta-feira a confirmação da compra. Então a Sanepar subindo na quarta e subindo na quinta-feira confirma a compra, né? E o principal ponto da Sanepar que tem aqui para cima é a máxima histórica da empresa. Vamos dizer que a compra desce ali na casa dos R$19,50. R$19,50 até R$34 é 74%. A venda seria abaixo dos R$18. Seria um stop ali de uns 10%. Então a gente estaria entrando na operação para ter um prejuízo estimado, né? Porque isso aqui a gente só projeta, não tem como saber efetivamente o que vai acontecer, de 10% para um ganho de mais de 70%, o que faria sentido o risco-retorno aqui da operação. Tá? Só que dificilmente a gente encaminharia aqui a Sanepar, porque nós estamos de olho em outros ativos de outros segmentos aqui pela estratégia do rastreador, e como eu falei, longo prazo, utilidades públicas, setor elétrico, né, energia, gás, principalmente transporte de gás, aí pensando no longo prazo, tá? Lembrando, pessoal, que esses ativos aqui que eu estou comentando foram os mais pedidos na semana passada, né? E talvez até por a gente ter falado bastante do Magazine Luiza, muita gente novamente começou a perguntar aí sobre Via, né? Antiga Via Varejo, né? É ruim quando muda o nome, que a gente está acostumado a falar, a comentar da empresa pelo nome antigo, tá? Via a gente acompanha há bastante tempo também, tá, pessoal? Nós tínhamos aquela época bastante complicada, quando o Pão de Açúcar, né, em conjunto com o Cassino, fazia o controle da empresa. Era uma companhia que estava jogada às traças, inclusive a gente já comentou algumas vezes que eles chegaram a ter um CEO trabalhando em meio período, né, bastante complicado. E aí nós tivemos a saída do controlador, não tinha como, era insustentável, a empresa poderia ter quebrado, né, caso o Klein não voltasse. Eles voltaram para o comando da empresa e ali iniciou um processo de transformação da companhia. Tá? Então mudou tudo, mudou diretoria, mudou marketing, houve uma reestruturação total da empresa. Eu lembro até quando o Amazon Prime desembarcou aqui no Brasil, nós fizemos um vídeo falando sobre Via e comentando que não dava nem para dizer que a Amazon Prime ia competir com Via, porque ela estava competindo com ela mesma. Fizeram um trabalho legal, né? Os últimos Black Fridays aí foram interessantes, melhoraram em relação à questão de entregas, melhoraram o marketplace, melhoraram os sistemas,
melhorar a situação financeira da empresa também. Mesmo ali, depois da crise, conseguiram lançar mais ações, né? Fizeram emissão secundária de ações, primária de ações, fizeram emissão de debêntures para reajustar a dívida. Claro que a Via tem uma situação um pouco mais complexa do que empresas como Americanas ou Magazine Luiza em termos financeiros, mas a empresa conseguiu se ajustar principalmente com esse alongamento de dívida, tá? Porém, quando a gente olha o grande filé do mercado, que não é o varejo físico aqui no caso de Via, mas que seria o varejo de e-commerce, a gente já comentou algumas vezes que a gente não enxerga, né? A Via deve crescer, vai crescer, como várias outras empresas vão crescer, mas a gente não enxerga hoje Via a altura de competir com empresas como o Magazine Luiza ou principalmente as empresas estrangeiras, tá? Se a gente pegar logística, marketing, acesso a capital, o próprio marketplace, sistemas, enfim, Via está muito atrás de outras empresas aqui que a gente acompanha, né? E fora isso, tem todas essas questões aí de esqueleto dentro do armário, né? Que é o que a gente fala, né? Quando sai o gestor antigo e entra o novo, tá cheio de coisa lá, que são esses esqueletos, né? Coisas negativas. E mais uma vez aqui eles colocaram o esqueleto, né? Que foi esse fato relevante aqui em novembro do ano passado relativo às provisões trabalhistas, que a gente já comentou que era uma questão que já estava até, no nosso entendimento, assunto morto, né? Colocaram mais 800 milhões ali em relação a essas provisões, né? E eles já tinham feito 1 bilhão de provisão em 2019, tá? E pelo que foi comentado, ainda tem a possibilidade de ter mais provisões, né? Então, vamos dizer, dos ativos que a gente recomenda para longo prazo, não tem nenhum que a gente tem desconfiança, né? Tem empresas com problema, claro, mas não tem nenhum que a gente tem desconfiança em relação aos dados que são apresentados. E o pessoal da análise hoje desconfia dos dados que são apresentados por Via. Já teve vários fatos relevantes, 2 ou 3, que é o que eu lembro aqui, para não dizer vários, né? Mas divulgados no meio do pregão, né? Às vezes acontece da ação subir ou cair demais e depois vem um fato relevante, ou seja, houve algum tipo de vazamento, né, pessoal? Claro que a gente não quer fazer nenhum tipo de acusação, mas são coisas que o pessoal da análise aqui observa e quem acompanha o dia a dia do mercado sabe o que eu estou falando e observa também, tá? Então o pessoal, os nossos analistas aqui não acham interessante Via pensando no longo prazo, a gente prefere outras alternativas, tá? Principalmente as empresas estrangeiras que também caíram bastante agora, né? As companhias de e-commerce global caíram bastante, então a gente prefere essas companhias. E isso não é nada contra quem está lá, né, pessoal? É só a nossa visão sobre a companhia. E claro, se a empresa mudar, ela pode um dia ser uma recomendação, né? Aqui ninguém é contra a empresa, a gente é a favor de ganhar dinheiro, tá? Porém, né, pessoal, pensando nessa nossa estratégia de médio prazo rastreador, a gente já fez várias operações em Via, várias mesmo, tá? Desde a época de Via Varejo, tá? A última operação a gente saiu na casa dos R$8, né? R$8 até aqui dá... Quanto que dá isso aqui? Dá mais aí de 50%. A gente poderia ter entrado até comprando 50% a mais em ações do que a gente tinha antes. É um ativo que funciona bem nessas estratégias gráficas, até porque tem bastante volatilidade, né? E a gente achou, de qualquer forma, né, mesmo com esses problemas, cair 76% de junho para cá não faz sentido, né, pessoal? Porque fora essa questão ali, se ela tivesse caído sozinha, ok, mas caiu o Magazine Luiza junto, caiu o Americanas junto, então no nosso entendimento o mercado exagerou um pouco, tá? E como a gente falou do Magazine Luiza, muita gente perguntou sobre Via. E a gente decidiu, né, o pessoal da análise acabou recomendando o Magazine Luiza e não Via, tá? Por isso que a gente não entrou aí na estratégia do rastreador. Mas graficamente está bem interessante também, tá? Esse fundo aqui na casa dos R$4 é bem importante. Então não é errado comprar próximo aos R$4. E para quem quer comprar com mais segurança, seria aqui no rompimento, né? Seria um pouco acima ali do que está hoje, quem sabe uns R$4,70, R$4,80 teria o rompimento aqui, né? E o grande ponto gráfico é a casa dos R$16, né? Então uma operação hoje
com stop também aí na casa de 8, 9%, que seria vender abaixo desses R$4, né, com a possibilidade de voltar, quem sabe, lá para os R$16, 200 e poucos por cento de ganho, mas graficamente a gente entende que o Magazine Luiza está mais interessante. Inclusive, quem quiser dar uma olhadinha, dá uma pesquisa no canal aqui, que tem vários vídeos que a gente fez ultimamente aí falando sobre o Magazine Luiza, tá? Então, para longo prazo, não temos interesse nem em Sanepar nem em Via, apesar de não ter nenhuma restrição com Sanepar. E pensando no médio prazo, né, que seria essa estratégia do rastreador, as duas empresas, as duas ações aqui estão bastante interessantes, principalmente a Sanepar, que já poderia confirmar a compra nos próximos 2 dias. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Lembrando, como eu comentei, que nós temos várias estratégias de carteiras de longo prazo, né? Só uma fechou negativo ano passado. Tem dividendos, internacional, as carteiras Thiago Prux, carteiras de fundos de ações, para quem não quiser investir direto em ações, e todas elas com o histórico bastante positivo desde seus inícios, tá? E temos também esse serviço de análise de investimentos, para quem entende que precisa dar uma ajustada aí na sua carteira de investimentos, e as estratégias de médio prazo, como eu falei, essa do rastreador. 2017, 18, 19, 20, 21 fechamos positivo. Quem sabe esse ano aí fechamos no 6º ano consecutivo aqui de lucros, né? Até o outro número ali estava errado, tá? Tava 1.900%, mas o fechamento aí, a abertura dessa semana está com 2.000% a estratégia do rastreador, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem nos contatar, não esqueçam de utilizar o cupom, né? Tenho aqui na descrição os nossos, falando sobre os nossos produtos, mas nos chamem no WhatsApp, no Telegram, links aqui na descrição, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!